Irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui através desse vídeo para trazer um resumo da aula que seria ministrada domingo, dia 22 de março, aula que é a lição de número 12, que tem o tema Jesus, o homem perfeito. Por solicitação do nosso superintendente, pastor Edivan, estamos aqui para trazer para os irmãos um resumo, né? Os irmãos que são alunos, infelizmente devido a essa pandemia, não podemos estar presencialmente no templo, mas isso não nos impede de estarmos estudando a palavra do Senhor e através desse tema tão importante, tão central da doutrina cristã como geral, que nós chamamos na teologia de cristologia. Logia, estudo, Cristo, né? A pessoa de Cristo. Então, é o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Quem foi Jesus? Quem ele era? Jesus era Deus? Jesus era homem? Será que Jesus era meio homem, meio Deus? Como alguns dizem por aí, será que Jesus era um espírito evoluído? Como outros dizem, será que Jesus ele é uma criatura, ele foi criado por Deus? Será que Jesus é um anjo? Então, essa doutrina busca esclarecer biblicamente quem é Jesus. E é o propósito dessa lição. A gente precisa entender porque essa doutrina ela foi atacada desde o primeiro século da igreja e é atacada ainda hoje por muitas seitas, né, que se dizem cristãs, mas são pseudo-cristãs e que negam ou a divindade de Cristo ou a humanidade de Cristo. Por exemplo, no primeiro século tinha alguns pensadores, né, alguma linha teológica, na verdade uma heresia chamada gnosticismo, que entendia que Jesus era Deus, mas que Jesus não era homem. E não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Jesus é Deus e homem. E a lição vai trazer para a gente, através de 3 pontos, essas verdades. Primeiro ponto, Jesus, verdadeiro Deus. Segundo ponto, Jesus, verdadeiro homem. E terceiro ponto, Jesus, o homem perfeito. A título de introdução, eu queria destacar aqui com os irmãos uma base para a gente poder adentrar a lição. Em relação a Cristo, nós temos que distinguir 2 conceitos. O conceito de pessoa e o conceito de natureza. Não existe 2 Jesus. Não existe 2 pessoas de Cristo. Um Jesus Deus e um Jesus homem. Não. Existe uma pessoa de Cristo. Uma pessoa apenas. Um Jesus. Agora, em questão de natureza, sim. Existe em Jesus 2 naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Essas 2 naturezas coexistem na pessoa de Cristo, que é única. É o que nós chamamos de união hipostática. 2 naturezas, uma pessoa. Então é errado pensar que Jesus é 50% Deus, 50% homem. Parte Deus, parte homem. Meio Deus, meio homem. É errado, por exemplo, pensar o seguinte: qual Jesus que sabia que tinha um peixe no fundo do mar, no lago, né? Com 2 moedas na boca? Será que é o Jesus Deus ou Jesus homem? Isso é errado pensar assim. O certo é pensar Jesus, Deus homem, Jesus divino humano, a pessoa de Cristo, sabia disso. Quem andou sobre as águas? A pessoa de Cristo. Quem se cansou? A pessoa de Cristo. Quem teve sede? A pessoa de Cristo. Quem foi tentado, a pessoa de Cristo. Quem morreu? A pessoa de Cristo. Quem ressuscitou? A pessoa de Cristo. Agora, através dos evangelhos e dos atos de Jesus aqui na Terra, certos momentos nós vemos mais a sua natureza divina sendo evidenciada, em outros momentos mais a sua natureza humana. Mas não existe 2 Jesus, é um só, 2 naturezas, uma pessoa. Se a gente pensar na Trindade, isso fica mais fácil. Na Trindade são 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas uma só natureza divina. Ele é Deus, não existe uma só essência. Não existe 3 deuses, como alguns também creem, né? A Bíblia ensina que existe um só Deus. O Senhor é um, né? Agora, esse Deus que é único, ele coexiste em 3 pessoas. Isso é claramente revelado através das Escrituras de Gênesis e Apocalipse. Nós vemos a revelação desse Deus triuno.
Agora, com Jesus é diferente. Não são três pessoas, é uma pessoa e duas naturezas. Posto isso, vamos dar uma olhada no ponto 1, que vai defender a questão da divindade de Cristo. Cristo ser 100% Deus. A pergunta que vai buscar responder é: Jesus é Deus? Será que a Bíblia diz que Jesus é Deus? Será que Jesus disse que ele era Deus? Como muitos pensam aí, será que ele não é um espírito evoluído? Será que ele não é uma criatura, um anjo? Será que Jesus ele não é apenas uma demonstração de Deus, mas ele não veio em carne? O que a Bíblia ensina? Primeiro, Jesus verdadeiro Deus, 100% Deus. A Bíblia ensina isso, ensina. Evangelho de Cristo segundo o relato de João, no capítulo 1, a partir do verso 1, todos nós conhecemos. A Bíblia traz o seguinte texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então perceba, isso aqui, essa primeira parte está num pretérito imperfeito. Pretérito está no passado, né? Mas não é um pretérito perfeito, é o imperfeito. O pretérito perfeito seria: no princípio foi o Verbo. Mas não é assim que o texto está. No princípio era o Verbo. O que o texto está dizendo? O que a Bíblia está dizendo? Que quando houve o princípio, está aqui o princípio, na minha mão direita, quando houve um princípio, nesse princípio o Verbo já era. Antes do princípio, o Verbo já existia. O Verbo já estava lá. Ou seja, Jesus ele é anterior a toda a criação. Jesus ele não aparece a partir da criação. Não. Ele é anterior a ela. No princípio era o Verbo, ele já estava lá. O Verbo estava com Deus. E aí fica claro, o Verbo era Deus. Eu acho que essa declaração é refutável. E o Verbo era Deus. Olha o 2. Ele estava no princípio com Deus. Olha o 3. Todas as coisas foram feitas por ele. Ora, ele não pode ser criado se todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então perceba que ele não é uma criatura. Ele não é um anjo. Ele não é um espírito. Ele não é um ser criado. Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é quem deu origem a tudo. Paulo, não só João, mas Paulo também vai defender isso. Na sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, ele vai dizer que tudo foi feito por ele. Lá no verso 16. Sejam as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Sejam tronos, principados, potestades, tudo foi feito por ele. Não só por ele. Foi feito por ele e para ele. Então perceba que ele é a origem. Ele é o fim de todas as coisas. Portanto, ele não pode ser algo criado. Jesus é Deus, o Criador. Hebreus 1:3 revela que Jesus não é apenas o Criador, ele também é quem sustenta todas as coisas. Olha que interessante. Então, nós vemos que Jesus ele é Deus. Atos 20:28 vai dizer que Deus, está assim o texto, Deus resgatou a igreja, né? O contexto diz que é a igreja. Deus resgatou com seu próprio sangue. Ora, Deus sangra? Como que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue? Deus sangra? Jesus sangrou na cruz. Jesus é Deus. Então, a pessoa de Cristo, divino humano, o Jesus divino humano, a pessoa de Cristo, totalmente Deus, totalmente homem, morreu, sangrou e resgatou a igreja. Nós vemos também em Isaías 44:6, uma declaração de Deus. Ali o texto traz a expressão no hebraico, né? A expressão correta se perdeu, mas a gente aproxima para Yahvé, Deus, o Senhor. Ele diz assim: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. É Deus falando isso. Deus. Agora, lá no Novo Testamento, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 8, nós vamos ver Jesus falando a mesma coisa. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então perceba que Deus fala isso, Jesus fala a mesma coisa. Por quê? Jesus é Deus. Tá? Jesus é Deus. Jesus perdoa o pecado. Só Deus perdoa o pecado. Jesus disse para Filipe: quem vê a mim vê o Pai.
Jesus disse, eu sou antes de Abraão. Jesus orou ao Senhor em João 17. E dentro da sua oração ele relatava que antes que o mundo fosse criado, está lá no verso 6, ele já tinha a glória com o Pai. Antes de tudo ser criado, Cristo já tinha uma glória com o Pai. Então ele é anterior a tudo, ele é Deus. Ele é eterno, ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. Agora, esse Deus, esse Verbo, ele se fez carne. É o que o ponto 2 vai nos ensinar. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se cansou, Jesus dormiu, Jesus teve necessidade, Jesus sentiu frio, calor, Jesus foi tentado, em tudo foi tentado. Um perfeito homem, um homem totalmente homem, né? Nasceu de uma virgem, em Belém, foi criado em Nazaré, exerceu seu ministério ali em Israel. Então, um homem, assim como eu e os irmãos, somos humanos, somos homem. Jesus também o foi. Agora, nós concluímos que a humanidade de Jesus era perfeita, né? Não era uma humanidade como a nossa. Jesus ele não tinha o pecado, ele não estava sujeito ao pecado original e nem ao pecado experimental. Jesus nem tinha o pecado de Adão, o pecado original, e nem tampouco o pecado experimental, né? Ele é o nosso sumo sacerdote, que pode se compadecer de nossas fraquezas, porque em tudo foi tentado, mas sem pecado. Perfeito, santo, imaculado, separado, né, dos homens. Jesus, o homem perfeito. Ele se fez pecado em nosso lugar, se fez maldição, mas ele não pecou, ele foi santo. Então, a sua humanidade, apesar de ser homem, a sua humanidade era perfeita. Em terceiro, o terceiro ponto, Jesus, um homem perfeito. O que significa isso? Paulo, ensinando aos Coríntios, ele vai, no capítulo 15, vai falar sobre, ele chama de primeiro Adão e último Adão. Ele vai dizer que o primeiro Adão é alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão, ele está falando do Adão mesmo, lá do Éden, que caiu. E o último Adão, que ele chama, é Cristo. Cristo Jesus, assim como Adão era um cabeça de raça, né? Deus disse a Adão, multiplica. Você me mais semelhança, multiplica. Ele era um cabeça de raça. Aconteceu o pecado, ok. Mas aí vem Cristo. Resgatar a humanidade, Cristo também foi posto como um cabeça de raça. Que raça? A dos filhos de Deus. Porque todo aquele que nele crê se deu o direito de ser chamado filho de Deus. E aí nós, a semelhança de Cristo, somos comprados por Ele, adotados por Deus, e agora também somos chamados filhos de Deus. E o propósito do Senhor, o chamado do Senhor para a nossa vida, é que nós cresçamos à imagem de Cristo. Sejamos cada vez mais semelhantes a Ele, né? Cresçamos e avançamos até que chegamos à estatura do varão perfeito. Quem é um varão perfeito? Jesus, o divino humano Jesus, que foi assunto aos céus e voltará para buscar a sua igreja, o seu povo. Então, Jesus é o nosso exemplo maior. Jesus é o nosso exemplo moral, nosso exemplo ético, nosso exemplo de caráter, nosso exemplo de vida, nosso exemplo em todas as áreas, né? E o propósito do Senhor é que nós sejamos conformados à imagem do seu Filho. Para quê? Para que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Então, irmãos, está aqui essa lição, um breve resumo. Que Deus abençoe aos irmãos, tá bom? Que o Senhor possa ajudá-los aí nesse período e que nós rapidamente, brevemente, possamos voltar aí à nossa comunhão no templo, presencialmente, porque é bom que os irmãos vivam união, né? E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos sejam iluminados pela palavra de Deus, sabendo e olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus Cristo, Deus homem.